Estamos de volta, pessoal, e agora para um momento muito especial do nosso programa, que é a nossa entrevista de frente com especialistas do agronegócio aqui de Roraima, sempre trazendo muitas informações. E mais uma vez eu estou aqui com a minha amiga Lenara, que é parceira também do Norte Agro, já esteve aqui outra vez e contribuiu muito. E hoje a gente vai ter uma discussão muito bacana sobre crédito, sobre a taxa Selic e o que tem impactado aí diretamente no agronegócio. Seja muito bem-vinda, Lenara, mais uma vez ao nosso programa e bora falar de dinheiro, bora entender um pouquinho mais. Obrigado pelo convite, sempre estarei à disposição. Então, Lenara, como eu mesmo comecei, né, a apresentação, o que a taxa Selic, esse aumento da taxa Selic tem impactado e o que também é a previsão das taxas de juros aí que vai ter no Plano Safra no meio do ano? O aumento da taxa Selic ele está diretamente ligado ao aumento das taxas de juros. Então hoje nós estamos no Plano Safra 2024-2025, então nós temos uma taxa de juros ali por enquanto que o Pronaf, os produtores que têm acesso ao Pronaf estão pegando uma taxa de juros de 5 ou 6, médio produtor 8% e demais a partir de 10,5%. Mas a previsão, com esse aumento da taxa Selic, a previsão é que a partir do meio do ano, no lançamento do próximo Plano Safra, a taxa de juros aumente. Então essa é a preocupação. Então hoje o juros está, né, tá bom, vamos dizer assim, comparado à taxa Selic. Mas provavelmente no meio do ano, quando vier o lançamento do Plano Safra, que já estão conversando, inclusive no final do ano, em dezembro, o governo federal ele já fez ali a estimativa do Plano Safra 2025-2026. Então ele já meio que anunciou que vai haver um aumento na taxa de juros devido ao aumento da taxa Selic. Ah, com certeza. E quais são as estratégias, muitas vezes, para quem está nos acompanhando, o que fazer nessa previsão de aumento, por exemplo? O que fazer é fazer logo o financiamento, né? Então, quem tem interesse em fazer financiamentos rurais tem que aproveitar, a hora é agora, ainda tem recurso, porque também não só a questão do aumento da taxa de juros interfere nos financiamentos rurais, mas também a disponibilidade de recursos. Porque não adianta o governo federal, por exemplo, lançar o Plano Safra e disponibilizar, fazer um aporte pequeno de recursos, que aqui já aconteceu, sabe? Então, lança o Plano Safra, porém um aporte de recurso muito pequeno que não consegue atender ninguém. Então, assim, a questão de 1 mês, 2 meses, acabou o recurso. Aí a gente fica trancado o resto do ano sem poder fazer financiamentos. Então, é muito importante quando acontece o lançamento do Plano Safra, não só as taxas de juros, mas a gente deve observar também o aporte de recurso. Então, quem ainda não fez financiamento, ainda temos recurso nesse Plano Safra com as taxas de juros baixas, né? Comparadas ao que a gente está a previsão que está tendo agora a partir do meio do ano. Não, com certeza, essa é uma informação extremamente importante. A gente sabe que os recursos estão limitados e é exatamente isso que eu queria te perguntar. Eu também tenho clientes no agronegócio e o que está acontecendo, porque muitas vezes eu tenho alguns amigos e contatos que falam, tá para sair o recurso, mas não está conseguindo liberação. O que específico, tem alguma coisa em Roraima, talvez no nosso bioma amazônico, isso dificulta? O que tem de atual que está acontecendo para a liberação de crédito? Quando as linhas de crédito têm recurso, a gente ainda tem um problema que nós estamos no nosso estado, o estado de Roraima está no bioma amazônico, né? Estamos dentro da Amazônia e tem muita questão ambiental. Então os olhos, né? Tá todo mundo a questão do meio ambiente, tudo voltado aqui para nós em Roraima. Então nós temos um problema de florestas públicas e alerta de desmatamento. Então praticamente todos os projetos que a gente vai enviar dá florestas públicas, sabe? Então como é que a gente faz para baixar as florestas públicas? O que é florestas públicas? Todo o estado praticamente está dentro de uma florestas públicas. Porém, você precisa comprovar. Então a gente manda um projeto, quando chega lá que vai ser análise, né, que deu florestas públicas, a gente tem que enviar a documentação e comprovar que aquela propriedade não é pública, e sim é uma propriedade particular. Como é que a gente comprova isso? Através de matrícula. Então, até o Plano Safra passado, podia até inclusive poceiros fazer financiamento. Então, podia ser assentado, poceiro, contrato de arrendamento ou proprietário. Esse Plano Safra não é que não pode, a regra diz que pode. Porém, na prática, a gente não está conseguindo liberar financiamentos para poceiro, porque dá sobreposição com florestas públicas. E aí, para baixar, tem que ter matrícula estando dentro de uma área de assentamento também. A partir do momento que a gente mostra que é uma área de assentamento, que a propriedade está dentro de uma área de PA, também a gente consegue baixar essa questão das florestas públicas. Então, por exemplo, se às vezes o produtor tem algum erro, às vezes de sobreposição, ele vai ter que voltar todo o processo, ir lá, vai ter que um topógrafo fazer a medição para... O topógrafo fazer medição, não, porque o topógrafo já tem, né?
tem que estar com a área no SIGEF. Isso é uma outra coisa importante também. Existem muitos títulos antigos ou escrituras públicas antigas, né, as matrículas, que não era exigido o SIGEF. Hoje já é exigido, né? Para propriedades acima de 25 hectares, todas as propriedades acima de 25 hectares têm que estar inseridas no SIGEF. Mas as antigas, né, escrituras públicas, títulos que foram emitidos antes, não estão. Então, para fazer o financiamento é uma coisa que é necessário. O topógrafo precisa ir até a propriedade, fazer a inclusão da propriedade no SIGEF. Porque não adianta ter matrícula, tem que ter matrícula e estar no SIGEF. E caso tiver uma sobreposição, por exemplo? Isso, aí quando que é a estratégia? Aí quando tem sobreposição com florestas públicas, a gente, que nem eu falei, manda a documentação e comprova que não está. Ou a gente sempre, quando faz o financiamento, a gente tem que mandar a gleba, né? A gente faz o desenhozinho, tipo assim, faz o desenho da pastagem. A gente lança a propriedade, tem o desenhozinho da propriedade, né? E lá a gente tem que marcar a área do financiamento. Sim. Então, às vezes, a gente dá uma mexidinha ali nas áreas financiadas para poder sanar essa pendência. Outra sobreposição que dá também é com CAR. Então, às vezes, um vizinho seu fez um CAR errado, sobrepôs com o seu, então, quando a gente vai enviar, dá problema também na questão de sobreposição com o CAR. E vocês têm todo esse atendimento lá na Rural Projetos? Sim, temos sim. Então, da sobreposição com o CAR, a gente tem uma especialista que mexe nessa parte do CAR, temos especialistas ambientais também, né? Temos toda uma equipe qualificada ali para poder atender. E esse processo demora? Porque, igual você falou, às vezes tem que começar antes, né? Porque imagina, vai até ter essa identificação, ter essa devolução, esse contato. Demora. Quando dá florestas públicas, demora um pouquinho. Porque a gente faz o cadastro da proposta, então ela sobe para análise da florestas públicas e a gente fica aguardando. A gente envia a documentação e fica aguardando o CENOP, que é o órgão que faz toda essa análise, fazer a análise. Então, ou seja, é uma demanda muito grande. Então, demora. Então, essa parte demora. Agora, quando não dá florestas públicas, a gente consegue liberar muito rápido. Ontem mesmo a gente enviou um custeio hoje já foi para edição de contrato e o contrato já está pronto, um custeio de um cliente. Ou seja, caramba. Quando eu sempre falo, quando dá certo, sai ligeiro. Agora, quando começa, parece que dá problema, vai dando problema até o final. E, Lenara, a gente sabe que tem 2 biomas aqui dentro do estado de Roraima. Que é o cerrado e que é a floresta. Né? Todo é o bioma amazônico em si. Mas tem alguma diferença na prática isso ou não? Quando a gente pensa no lavrado comparado com a região de mata, tem alguma visão diferenciada? A questão de florestas públicas que você fala? Não, claro que na área de mata normalmente dá mais problema. Na área de lavrado dá menos, que a gente consegue utilizar uma área maior também, né? Porque normalmente na área de mata você utiliza, antigamente era 20% de abertura só na propriedade. Então a gente tinha que trabalhar só com aqueles 20%. E na área de lavrado já você utiliza 65%. Então você tem uma área maior para você poder trabalhar. Então às vezes dá uma ponta de florestas públicas, a gente, como eu te falei, a gente tira fora, então se não vai financiar a área total, a gente deixa para financiar, a gente marca, né, a parte que não está sobrepondo. Com certeza. Então é muita coisa, né? Então precisa da assistência, precisa começar cedo, porque imagina, né? As coisas acontecem e o custeio é muito importante. Isso. Um outro problema que está tendo, o que acontece? Antes a gente normalmente desmatava para depois ir regularizar. Então também quando dá problema na questão ambiental dos projetos, eles pedem a autorização de desmatamento, que é o Altex, né? Ou seja, aí não tem a licença, tem tudo, mas não tem o Altex, não tem autorização de desmatamento. E aí dá problema. Também trava muitos projetos com relação a isso. Aí você manda a documentação, licenciamento ambiental, explica, mas... Então, mas o processo primeiro é licenciar a área. Depois... O primeiro passo, você compra uma propriedade antes de você trabalhar, antes de você iniciar. Não adianta iniciar vou iniciar aqui, depois eu corro atrás. Que antes acontecia muito isso aqui no estado. Então, hoje não adianta mais fazer isso. Você comprou a sua propriedade, você vai atrás, antes de você derrubar um pé de caimbé, mesmo que seja lavrado, você tem que procurar licenciar para poder fazer a autorização de desmatamento, aí tirar todas as licenças, tudo certinho, para não ter nenhum problema futuro. E, Lenara, até falando sobre licenças, eu já ouvi no dia a dia no campo, né? Qual que é a diferença dessa licença da prefeitura e licença da FEMAR, por exemplo? Essa licença da prefeitura vai ter uma segurança ou não? Ela não vai ter tanto, precisa ser realmente regularizada pela FEMAR? Na prática é assim, as prefeituras emitem licenças ambientais, a maioria, não é todo o estado que emite, mas alguns municípios emitem.
Então, eles têm um convênio com a FEMAR que dá autorização para eles para emitir as licenças ambientais. Então, tanto a FEMAR como os municípios podem emitir a LAIS, que é a Licença Ambiental Simplificada. Quem pode ter a LAIS? Imóveis que são abaixo de 4 módulos, quem tem CAF, esses podem, ou se não, se a tua atividade for pequena, você pode ter direito à LAIS, que é a Licença Ambiental Simplificada. Ela é fácil, rápido de fazer, não exige um projeto técnico, normalmente a pessoa, ela mesma pode ir até o meio ambiente, entregar a documentação da propriedade e fazer a solicitação da LAIS. Agora, a licença de operação, essa já é para médios produtores. Então, a licença de operação é para quem tem imóveis acima de 4 módulos e também a área plantária. Então, na FEMAR, imóveis grãos acima de 100 hectares já é licença de operação. Assim. Acima de 500 cabeças de gado já é licença de operação. Então, tem a questão da área e também tem a quantidade de área trabalhada, vamos dizer assim, a quantidade, né, de produção. E aí, a licença de operação, você precisa já fazer um PCA. Então, você já precisa de um consultor para fazer o seu PCA, para daí você conseguir a licença de operação. Então, ela demora um pouco mais até, inclusive, para ser liberada. Mas eu entendi a sua pergunta. Sua pergunta é o seguinte: quando dá um problema de embargo nas propriedades, que o produtor ele tenta tirar o embargo da propriedade, por mais que ele tenha a licença de operação ou a LAIS emitida pelo município, o IBAMA não aceita. Então, se é uma área que recebeu o embargo do IBAMA, que ele recebe a multa, tem a questão da multa e tem a questão do embargo. Para desembargar, só consegue se a licença for emitida pela FEMAR. Por mais que tenha o convênio, já aconteceu, de clientes lá te mandar o convênio, tudo direitinho, não, o município está autorizado a emitir a licença, não é possível. O IBAMA não tira o embargo. Então, de preferência, quem for fazer o licenciamento ambiental, faça pela FEMAR e não pelo município. Até porque a gente sabe do que a gente está passando no país. Isso. E estamos no bioma amazônico, né? Então muitos olhares estão aqui para o nosso estado. Então é melhor começar certinho, porque depois, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Isso. E até falando sobre isso, hoje eu queria que você comentasse mais sobre os 50% que hoje é possível, né, abrir nas áreas de floresta aqui dentro do estado. É possível fazer abertura. Então, quem já abriu, por exemplo, 20%, pode solicitar o desmatamento para chegar nos 50% de abertura. De forma legal, é claro. De forma legal, sim. Consegue, a gente faz a licença direitinha, a autorização de desmatamento, aí sai a autorização para venda da madeira ou para utilização na propriedade, o que o cliente quiser, e a gente consegue fazer a licença para abertura de até 50% das áreas de mata. Né? E lavrado continua os 65%. Isso é muito bom, porque não são todos os estados, eu até estava pesquisando, se eu não me engano, Roraima e Amapá que tem que consegue essa abertura, até por já ter bastante área indígena, bastante preservação através de reservas do próprio estado. Né? Sim. Uma coisa importante também é a questão de áreas consolidadas. Então, imóveis abaixo de 4 módulos, que mesmo que tenha sido desmatado 100% da propriedade, ele não precisa recuperar. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Então, imóveis, quando imóveis abaixo de 4 módulos, vamos supor uma propriedade de 300 hectares, em área de mata ou de lavrado, se ela for uma área consolidada. O que é uma área consolidada? É uma área que foi aberta, trabalhada antes de 2008, né, e continua sendo trabalhada até hoje. Que acontece muito também, já em 2008 a área era aberta. Mas depois, daí ficou uns anos sem trabalhar, depois de 5 anos que ela está parada, a mata cresce, ela começa a virar mata primária, secundária e tal. Então, daí você também você perde essa condição, vamos dizer assim. Mas quem abriu sua propriedade, por mais que seja área de mata, que a lei dizia que era 20%, se você abriu 100% da sua propriedade, você tem uma propriedade abaixo de 4 módulos, e você abriu ela, não importa, acima de 50 hectares ou 100%, antes de 2008, então é uma área consolidada. Você pode continuar trabalhando nessa propriedade. A gente faz as cartas de imagens, né, de 2008, carta de imagem atual, comprova que é uma área consolidada e você não precisa recuperar. Agora, se você desmatou depois de 2008, meio hectare, 1 hectare, além dos 50%, você tem que recuperar. Você paga, além de pagar uma multa, você tem que recuperar. Ou dar uma outra área em compensação. Questão de área de compensação, o pessoal tem muita dúvida também. O que é uma área a ser compensada? Vamos supor que o cliente pegou e abriu uma propriedade, tem uma propriedade lá de 500 hectares e ele abriu mais do que 50%, ele abriu lá 60% da área. Aí ele
poxa, daí ele está com a pastagem dele lá, está com gado todo, ele tem que recuperar. Então, se é uma propriedade de 500 hectares, ele abriu mais, né? Abriu, vamos supor, 300 hectares ali, ele só poderia ter 250, por mais que seja feita toda a documentação, tudo, ele só pode abrir 50%. E aí ele tem que recuperar. Ele teria que isolar aquela área e deixar plantar vegetação ou tudo, ou deixar recuperar naturalmente. Mas ele pode dar uma compensação. O que é isso? Ele pode manter aquela área que ele tem aberta e dar uma outra área no mesmo bioma, que tem a matrícula, claro, em compensação. Então, eu também tenho clientes que têm várias propriedades já abertas, né? Aí ele não quer recuperar aquela área e tem uma propriedade que ele chama de propriedade de reserva. Então, ele botou aquela propriedade em reserva em compensação dessas outras. Então, isso é uma área, dá uma área em compensação. Muito bacana. Já vi isso também, às vezes a pessoa tem ali mais a fazenda localizada e aí é uma estratégia também de compensar essa abertura. Sim, fica muito melhor, né? Ele já está trabalhando ali, ele já está com tudo ali. Então, se em vez de ele recuperar aqui e trabalhar com essa fazenda e às vezes uma outra mais distante, é melhor ele permanecer ali. Ele economiza, né, com o vaqueiro, com os trabalhadores, com tudo, com o tempo. Ele só precisa de uma sede, não precisaria de duas, né? Que a dificuldade de você ter uma propriedade longe da outra é a questão justamente. Você vai ter que ter duas sedes, duas pessoas para administrar a sua propriedade, então os custos aumentam. Muito bom. Lenara, infelizmente, nossa já entrevista está chegando ao fim, a gente sabe que o assunto é muito importante, é muito interessante. E eu já aprendi muito aqui, até vou falar para meu pai que cuida toda dessa parte, para ter mais atenção. Mas eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui, contribuindo com o nosso programa, pela parceria também, e pedir para você deixar uma mensagem, um recado aí para todo mundo que nos acompanha aqui no Norte Agro. Produtor rural, você que ainda não fez seu financiamento, aproveita que nós estamos no restinho do Plano Safra. O Plano Safra ele termina em julho, então, em junho, aliás, né? Em junho, termina dia 30 de junho, e a partir de 1º de julho já inicia o novo Plano Safra, onde provavelmente vai vir com juros maiores. Então, quem não fez seu financiamento e tem interesse em fazer, corra para a Rural Projetos, que estamos aguardando por vocês. Lenara, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa e contribuir sempre aqui com muita informação relevante e de qualidade. Viu, pessoal? Muito bacana essa entrevista, sempre trazendo informação. A gente viu que são detalhezinhos que muitas vezes atrapalham na tomada de um crédito, na tomada de custeio. Igual a gente falou aqui muito sobre regularização ambiental também, e tudo isso impacta, então é sempre interessante a gente estar atualizado, e com certeza com a Lenara e com o pessoal da Rural Projetos a gente tem confiança que está. Depois dessa entrevista maravilhosa, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.